Boa tarde, querido Ivan. Como é que estamos aí? Tudo bom? E você, Virgílio? Firme e Tudo forte? jóia. Vamos aí pegar mais um ponte aérea. Sei que a sua ponte foi muito maior semana passada, né, para Portugal, junto ao evento, né? Pois é, eu tenho certeza que vai É gerar verdade. frutos e trazer coisas aí para a gente também, né? Não, com certeza, é verdade, né? A gente estava vendo algumas coisas que vão ser muito legais, né? Da gente poder liderar, né? Assim, a guidelines, né, internacionais, anorexia, né? Pela SCWD, né? A harmonização mundial de sarcopenia, que é a iniciativa GLIS, né? Então, poder representar o Brasil é muito Ótimo, honroso, né? não, Principalmente com parabéns. tantos Nós temos colegas que ficar brilhantes aí como honrosos você e e dar como tantos parabéns. outros, né? Ah, que isso. Obrigado, Mas obrigado. hoje é um tema que a gente vai mergulhar um pouquinho a mais, que é a respeito de nutrição, né, Ivan? E talvez, né, quando a gente pensa na história da própria ciências da saúde, as ciências da saúde, o que nós no passado, né, nós médicos, vamos pensar em 1800, a dieta sanorum, né, como a gente tem nos livros de vindos de Galeno de anteriormente, o quanto que a alimentação, Hipócrates mesmo falava, né, fazer da comida o seu remédio. Mas o fato é que, assim, a gente tem É, hoje, dentro do aspecto nutricional, uma percepção muito clara, né, Ivan? Em algumas das nossas áreas de atuação, sarcopenia, fragilidade, mas não só isso, vamos pensar nas doenças crônicas, do diabético, hipertenso, de qual a relevância, né, a importância dos aspectos nutricionais, da gente saber ensinar o nosso paciente como comer e o que comer. Obviamente, né, com o movimento flexneriano e a fragmentação do conhecimento, no primeiro momento, a gente vai sempre contar com a ajuda da nossa nutricionista, mas existem alguns perfis, né, Ivan, que a gente tem que saber minimamente para apresentar para os nossos pacientes. E quando a gente vê dentro dos aforismos hipocráticos, quando ele diz da dieta, aqueles três pilares clássicos, né, para a gente envelhecer bem: uma alimentação saudável, atividade física regular e uma boa cabeça para lidar com os fenômenos emocionais do dia a dia. Então, esses pilares, né, eles são raízes daquilo que a gente apresenta para, acho que quase todas as nossas consultas, né, Ivan? Assim, nas minhas prescrições, eu sei que as suas também são muito parecidas. O meu primeiro item na prescrição não é remédio, o primeiro item é: tomou sol, está tomando água? Aí eu calculo, a gente calcula, né, pelo peso, já que a gente vai falar de nutrição, está fazendo exercício. Em cima disso, a gente caminha entendendo realmente, pelo menos nessa escola que a gente aprende, da dieta sanorum mesmo, né, dessa orientação. Mas volto a dizer, eu acho que minimamente todos nós temos que conhecer, né, uma apresentação adequada. Na nossa formação, a gente não recebe isso de forma tão contundente como, por exemplo, nos 4 anos, 5 anos de formação de um colega da nutrição, né? Onde eles mergulham muito mais nos aspectos macro, micro. Mas é nosso papel apresentar para esse indivíduo, na atenção primária ou até na atenção terciária, medidas de proteção através da alimentação. Se a gente pega os últimos 100 anos, a gente observa que a gente aumentou a expectativa de vida, vacinas, antibióticos, mas, ao mesmo tempo, a nossa comida, o nosso corpo de 150 mil anos atrás, como diz o Harari, né, no Sapiens, o nosso corpo foi feito para armazenar. E a quantidade de carboidrato simplificado que a gente come, que vai ser convertido em gordura, que vai dar essa prevalência elevada de sobrepeso e obesidade no mundo inteiro, isso é um reflexo direto, né, dessa inatividade, do sedentarismo, né? Talvez seja até um bate-papo legal sobre isso, exercício já como um dos pilares, mas da alimentação também, né? Mas, assim, a percepção é essa, né? O que minimamente nós temos que saber sobre nutrição, como abordar, de que forma rastrear distúrbios para obesidade, ou distúrbios para desnutrição proteico-calórica, sarcopenia, fragilidade. E eu acho que é isso que você vai trazer para a gente, né, Ivan? O que você divide conosco aí hoje? é, exatamente. Eu acho que a questão da nutrição, ela tem inúmeras controvérsias e por isso que a gente acabou, né, nas nossas discussões de bastidor, né, junto com a Andréa Paim, a gente acabou escolhendo, né, esse tema. E eu acho que você falou muito bem. Eu poucas vezes eu me recordo de grandes discussões sobre como se avaliar de forma adequada, além de citar uma escala ou uma medida antropométrica, a nutrição no paciente idoso, né? E é uma área talvez que
tirando vieses educacionais, as pessoas escapam um pouco de discutir isso pelas inúmeras controvérsias ligadas a esse tema, né? E algumas falácias, né, muito importantes, né, também com relação a esse tema, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ponderar, né, Virgílio, lembrando que o Ponte Aérea é voltado para profissionais que lidam com idosos. A gente tem um foco grande, né, obviamente, em cima do corpo médico, mas os temas são muito abrangentes e a gente sempre se importa demais pela questão fundamental de se trabalhar de forma multiprofissional. Então, todos os profissionais que lidam com idosos, acho que lucram com o nosso conteúdo, né? Mas aqui eu acho que o Ponte Aérea hoje é um pouco talvez diferente, porque ele tem dois profissionais que talvez vão saber muito mais profundamente o que a gente vai conversar aqui, que seriam nutricionistas e nutrólogos, né? Porque eles, obviamente, eles têm aí uma expertise maior, né? Mas o que eu acho que a gente deveria tocar no assunto que eu penso, e eu acho que um pouco do start, isso foi uma aula para os meus residentes, que são aquelas aulas que eles até brincam comigo, que eu gosto de dar na lousa, com caneta, né? Coisas de novo, velho, vamos dizer. Mas, e aí eu desenvolvi o raciocínio, eles gostaram assim, de como que a gente deveria ponderar, né? E aí eu acho que essas coisas todas fomentaram a nossa conversa hoje. Passa pra Então, gente. basicamente, entrando diretamente, né? É muito importante a nutrição em geriatria, né, nos idosos. Por quê? Porque a desnutrição é altamente prevalente. Ela tem uma variação de 10 a 30%, né? E ela pode ser uma síndrome geriátrica até no sentido de 1000 apresentações ligadas ao risco alto de desnutrição e a desnutrição em si, ou malnutrição, desnutrição, como queira chamar. Então, às vezes, o indivíduo, ele simplesmente ele tem uma expressão por fraqueza, por fadiga, ele pode ter até uma expressão por declínio cognitivo, dependendo do tipo de desnutrição que ele tem. Vamos dizer que ele tenha, né, um prejuízo muito grande em complexo B, né, no meio da desnutrição, ele pode entrar em depressão ou ele pode ter déficit de memória. Então, eu classificaria isso até dentro de síndrome geriátrica. E se a gente pensar bem, a desnutrição ela pode evoluir, né, para sarcopenia, para fragilidade. A desnutrição ela pode ser também a via posterior da anorexia do envelhecimento. Então, ela tem toda essa ligação e, obviamente, ela aumenta o risco de morrer, aumenta tempo de internação hospitalar, admissão no hospital, etc. Então, por essas definições, a gente pode incluir ela dentro de uma síndrome geriátrica em diversos casos, né? Em diversos casos. Dificilmente o idoso vai vir com uma característica puramente laboratorial de uma desnutrição ou simplesmente assintomático. Ele tem, normalmente, algumas queixas, né, ligadas a isso, né? E, então, se a gente for ver a importância epidemiológica, já se justifica a gente tentar rastrear e entender um pouco o diagnóstico disso, né, na prática clínica do paciente idoso. E eu diria que existe também as tendências, né, as tendências modernas da geriatria e da gerontologia. E aqui a gente tem que falar do ICOPE, que é aquele movimento da avaliação da capacidade intrínseca que é fomentado pela Organização Mundial da Saúde, liderado por vários centros, mundialmente por Toulouse, lá na França, pelo Bruno Velar. Isso. E, obviamente, a gente já tem representações aqui no Brasil, né, diversos centros, né? A gente tem lá em Porto Alegre, né, com o Renato, a gente tem em Ribeirão, né, com o Eduardo, né, Rioli. Então, assim, a gente já tem, né, movimentos, né, de múltiplos interesses em capacidade intrínseca, né? O pessoal da Escola Paulista aqui em São Paulo, o Marlon lá da USP, a Claudinha, a Suemoto, né? Então, todo mundo interessado, né, na capacidade intrínseca. E a capacidade intrínseca, ela tem um dos componentes, a vitalidade, né? E a vitalidade nada mais é do que um conglomerado de questões em que, obviamente, o núcleo central é a questão da energia, a questão nutricional, né? Então, tudo isso para justificar por que a gente vê
a nutrição do idoso desde um rastreio, passando por um diagnóstico, entendendo princípios de tratamento. Eu acho que essa é a questão fundamental. E aí, eu acho que é uma coisa que aqui no Ponte Aérea a gente podia tentar pragmatizar, né? Então, didaticamente, a gente poderia, então, fazer essa divisão, rastreio, diagnóstico e recomendação de tratamento, né? Então, uma coisa que é muito, que a gente tem que ser muito prático é como rastrear, né, o paciente com desnutrição. E aí eu digo que a gente já está errado se a gente rastreia a desnutrição. A gente deveria rastrear a perda de apetite, a gente deveria rastrear o alto risco de desnutrição, né? Ou também equivalente a gente a falar alto risco nutricional, que na verdade é um erro de tradução, um anglicismo, né? A gente deveria falar alto risco de desnutrição, de malnutrição, né? E antes, então, de desnutrição. Então, se a gente ponderar esses pontos, a gente tem basicamente 4 instrumentos que a gente deveria ponderar se a gente quiser objetivar, se a gente quiser colocar em números objetivos, né? Uma coisa do tipo o Ivan viu, depois o Virgílio vai ver, e aí não tem subjetividade nisso. A gente vai ter um número ali, a gente, né, compara. Coisa meio mini exame de estado mental e outras medidas típicas da geriatria. Bom, baseado nisso, se a gente pensar em apetite, é o snack, né? O snack, ele é adiantando, né? É um instrumento oficial que vai estar lá no consenso de anorexia. Então, a gente vai objetivar o snack para avaliar o idoso com perda de apetite. Isso é muito importante, porque a anorexia já é 10% no mínimo de prevalência. Então, o snack é interessante porque ele é um instrumento que a gente fez a validação, aí liderados ali naquela época, a Sandra Ribeiro, né, a primeira autora, a Mariana Zuqueran. A gente validou o snack aqui no Brasil, e o snack é muito interessante porque ele se baseia em 4 perguntas que abordam basicamente o apetite, o gosto da comida, a relação digestiva, né, conforme você vai comendo, você fica empachado, saciado precocemente, e quantas refeições você tem. Então, o snack é uma escala que está público, tá? É só procurar no meu nome aí, se acham da Sandra Ribeiro ou da Mariana Zuqueran, vai achar. A publicação é gratuita, arquivos de gastroenterologia, a gente quis publicar no Brasil, e Open Access para as pessoas conseguirem a tradução oficial, né, para uso, a gente não ganha nada com isso. E aí, então, um snack menor ou igual a 14 pontos, ele já sinaliza o idoso com perda de apetite. Eu acho que esse é o ponto importante, porque se a gente deixou passar, a gente vai cada vez mais tender a perder peso, tender a desnutrição. Mas vamos então esquecer a questão do apetite, vamos pensar que a gente vai ter simplesmente uma avaliação para ver risco nutricional. Então, eu quero ver quem está sob o maior risco, eu quero ver quem está desnutrido. A gente tem inúmeras escalas, né? A gente tem inúmeros instrumentos, eu diria que tem mais ali de 12 a 15 validados no mundo, né? E com publicações na área do envelhecimento, né? Da terceira idade. E aí, eu destacaria 3, pela minha experiência, pela minha prática clínica e pelo volume de publicações, eu destacaria 3 instrumentos aqui que a gente deveria olhar com mais carinho. O primeiro, o mais clássico, que todo mundo conhece como MMA, ou que é a avaliação, né, mini nutricional, ou Mini Nutritional Assessment, MMA do inglês. Essa avaliação é muito interessante, ela é gratuita, né? Ela tem um fomento específico educacional da Nestlé, mas não tem uma cobrança, né, por trás, então a gente pode usar isso livremente. Mas lembrando que o que é muito interessante é que, quando a gente olha a MMA, ela tem 2 sessões. Uma sessão chamada triagem, outra sessão chamada avaliação global. A avaliação na triagem, ela conta com as letras de A a F. E o que se vê na triagem? Né? Que é justamente o rastreio. Então, você vai ver, na verdade, diminuição de ingesta alimentar, perda de peso nos 3 meses, alterações de mobilidade, estresse psicológico ou físico biológico por doença aguda, problemas neuropsicológicos, aqui nós estamos falando de demência, e o IMC do paciente.
E aqueles pacientes, Virgílio, com 11 pontos ou menos, ou seja, de 0 a 11, ou eles estão sob risco nutricional ou eles estão desnutridos, tá? Então, eu recomendo muito fortemente a triagem da MNA, né? Agora, a gente tem outros instrumentos também para quem quer sair um pouco da MNA. A gente tem o MST, que é o Malnutrition Screening Test, MST, que ele é curtinho, né? Ele tem uma validade hospitalar, comunitária, ambulatorial também é bem interessante. Ele funciona em todos esses ambientes, LP, que você gosta bastante, então ele funciona bem nesses ambientes. E secundariamente eu destacaria o outro, que é o MUST, MUST, M-U-S-T, que é o Malnutrition Universal Screening Test. Um pouquinho semelhante ao MST, são poucas perguntas, validade ampla em vários ambientes, então é muito interessante. Então, basicamente, esses 4 instrumentos, eu diria para você que são importantes. Eu acho que eles são instrumentos muito interessantes para a gente ter um rastreio, mas lembrando que quando a gente avalia a nutrição no idoso, depois quero ver aí teu comentário, a gente sempre tem que ponderar a boa história, a boa e velha história e bom e velho exame físico, né? Então, quando a gente pensa que isso é algo altamente prevalente, pode ser uma síndrome geriátrica, tem consequências graves, né, para o idoso, então isso tem que estar orientado na nossa anamnese. Então, você perguntar para o paciente como é que está teu apetite, quantas refeições você faz, você pergunta isso no consultório. Me diz num dia normal, uma média, o que você come, né? Porque eu como mais ou menos a mesma coisa nas minhas médias, né? As pessoas funcionam mais ou menos assim. Então, me conta mais ou menos o que você come e como é que está teu apetite. Eu acho que são coisas muito importantes. E aí a relação digestiva disso, a mastigação, né? Eu acho que essas coisas são importantes. E o exame clínico, né? Se você acha uma pessoa, por exemplo, desidratada, uma pessoa com rarefação de amplificação, com evidências de anemia, né, com alterações de cabelo, unhas, pele, né, então que você pondere, né, o peso, né, se você tem um peso anterior e o peso agora está diminuindo, se você tem evidências no seu exame clínico que essa pessoa esteja desnutrida, óbvio, isso vai ser muito importante. Faz sentido isso para vocês? A gente pensa em rastreio? Com certeza. É o que a gente faz no dia a dia, né? Eu gosto muito, muito, muito de utilizar instrumentos de rastreio. Muitas das vezes, né, Ivan, o paciente ele vem não necessariamente para queixa de desnutrição ou perda de peso ou anorexia, mas no bojo das informações que são trazidas para a gente, papel essencial, né, nosso, rastrear aquilo que vai desencadear um estopim para problemas inúmeros de todas as morbidades ou síndromes que o paciente apresenta, que é a comida. E eu uso a mesma técnica que você faz. Eu sempre peço, brinco com o paciente, que aí, ao mesmo tempo, eu verifico como é que está a evocação da memória dele. Hoje é sexta-feira, agora de manhã eu estava no consultório. Exato. O que a senhora comeu na quarta-feira? Me conta como é que é a sua refeição. O clássico diário alimentar, como a gente aprende com a equipe da nutrição, né? O que a senhora tomou café? E o que comeu no café? Eu comi um pãozinho. A gente vê, né, Ivan, os dados do Vigitel, os dados do PNAD, observando a baixa ingesta de proteína, como a gente já falou no nosso bate-papo de sarcopenia, de fragilidade, que a nossa população tem, e a distribuição alimentar. E esse dado, para mim, no meu dia a dia, ele é muito importante. Eu acho que é o que talvez eu mais comumente utilizo. E, óbvio, claro, né, se eu percebo que há ali uma alteração expressa pela ecografia, pelo próprio exame físico, sem sombra de dúvida, a gente mergulha, né, para poder fazer análises mais profundas. E mesmo com a dificuldade e as limitações que o próprio índice de massa corporal ele tem para o nosso idoso, considerando os diversos compartimentos corporais, eu acabo utilizando também, né? No consultório eu uso uma bioimpedância, mas eu sei que isso não é comum, né, para toda a população, mas isso dá para mim um norte, sul, leste, oeste de uma composição de um exame indireto, né, mas com uma acurácia um pouquinho melhor do que, por exemplo, que eu também mensuro,
circunferência de panturrilha, e a próprio MMA, o MUST, e outros instrumentos também que a gente utiliza na prática. Eu acho que assim, Ivan, tem todo sentido, e eu acho que para as pessoas que nos ouvem, né, entender, volto a dizer, que não necessariamente é a primeira queixa que o paciente traz, mas é assim, em verdade, a queixa ou a característica que vai desencadear muitos problemas. Se eu não coloco micro ou macronutrientes de forma adequada para o meu corpo, como é que essa célula, essa usina vai funcionar adequadamente? Não tem como. Entendendo já todas as nuances da fisiologia do envelhecimento, em cada um dos setores, desde absorção, condução, distribuição e eliminação, que na senescência já torna deficiente. Se além disso ainda tiver baixa ingesta, baixos aspectos nutricionais, literalmente a gente está fadado a evoluir com insucesso no cuidado dessa pessoa, né? Perfeito. Você já tocou em alguns aspectos muito interessantes quando a gente pensa no diagnóstico, né? Então, seria essa segunda questão para a gente abordar, né, didaticamente. Uhum. Citou a bioimpedância, né? Então, vamos abordar daqui a pouco a bioimpedância também. E com relação ao diagnóstico, poxa vida, aí quando a gente pensa já numa questão do diagnóstico, entra obrigatoriamente as medidas antropométricas mínimas, né? E aí as pessoas, às vezes, tem dúvida com relação a essas medidas. Eu acho que elas têm que ter dúvida mesmo. Eu tenho muitas dúvidas. E depois eu quero ver também a tua opinião. Eu acho que a primeira dúvida é o seguinte: uma medida muito sensível, muito importante, né, Virgílio, é a questão da perda ponderal. Só que a perda ponderal, ela tem o seu valor de forma muito expressiva em dois cenários. Se você tem uma medida prévia e se quem está na sua frente tem a confiabilidade que você precise para você ouvir que houve uma perda ponderal ou um ganho ponderal. Então, isso é uma questão muito importante. Quando a gente pensa em peso e nutrição, ganhar peso também não quer dizer coisas boas, né? Porque você pode ter ganhado em gordura. Obesidade também não é saúde, né? Então, a gente fala muito, tende a falar muito de perder peso porque é muito mais rápido, fácil e impactante a perda de peso no idoso, mas também o ganho de peso também não quer dizer saúde necessariamente, né? Então, lembrando aqui os nossos ouvintes aí. Mas quando a gente pensa em diagnóstico de má nutrição, desnutrição, o IMC, o Índice de Massa Corporal, ele entra, obviamente, com uma importância muito grande. Só que aí começa a primeira dúvida antropométrica, né? A gente tem aí discussões, né? A gente tem grandes discussões sobre o que seria referências mais adequadas para os idosos. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem definições, se a gente for ver, por exemplo, o que a OMS preconiza em termos de IMC para idosos, né? O que é baixo peso, por exemplo, idoso? O que seria o baixo peso? Seria igual desnutrição, tá? Então, a gente acaba colocando isso como um sinônimo. Baixo peso, então, seria aquele 18,49 de IMC, tá? Então, 18,49 para baixo, baixo peso, isso praticamente equivale à desnutrição. Ou, se a gente não quiser falar esse valor quebrado, a gente pode falar menor que 18,5. A OMS diz que o IMC adequado para o idoso é de 18,5 a 24,99, vamos dizer assim, ou menor que 25, 25 a 29,99 sobrepeso e 30 ou mais é obesidade, né? E aí, em termos de idoso, em termos de paciente adulto, não tem grande variação. Bom, mas o que acontece? A gente tem questionamentos dessas medidas, né? Então, por exemplo, a gente tem referências, por exemplo, da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, né? A OPAS já tem classificações um pouco diferentes, né? A OPAS classifica, por exemplo, né, um sobrepeso do idoso de 28 a menos que 30, né? Já é diferente, tá? A OPAS considera, por exemplo, o baixo peso menor ou igual a 23 de IMC, né? Existem outras classificações. Por exemplo, existe uma classificação que foi validada em 1994, né? Pelo Lewis Libetz, que foi até um professor meu lá na Harvard, que
ele validou uma classificação muito simples de desnutrição, VMC, que é menor que 22 kg por metro quadrado, eutrofia, que é 22 a 27, e obesidade acima de 27. Né? Então, qual é a melhor? Então, já começa a confusão aqui. Né? Qual a melhor? A melhor é a gente usar dos adultos, da OMS, da OPAS, e fica intermediário entre a OMS e o NSI, ou LIPIDS. O que será que é adequado? A gente começa. Uma outra questão que é muito importante, que a gente acaba utilizando muito, é a circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha é uma medida muito interessante, ela é muito importante, mas também muito controversa, muito discutida, né, em geriatria. E que é uma medida muito interessante porque ela tanto expressa uma perda, vamos dizer assim, de massa muscular, como uma desnutrição proteico-calórica. Então, ela tem dupla validação. O que acaba acontecendo é que existe um número clássico, né, menor que 31 centímetros. Tem esse número clássico. Então, menor que 31 centímetros de circunferência de panturrilha quer dizer baixa massa muscular, lembra desnutrição. No entanto, inúmeros estudos ao redor do mundo, e eu já vou parafrasear aqui uma meta-análise que foi feita com os estudos ao redor do mundo, incluindo dados do Brasil, mostra uma variabilidade, viu, Virgílio, enorme. Aqui, por exemplo, no sul do Brasil, o pessoal lá de Pelotas, né, mostraram dados de 34, 33 centímetros para homens e mulheres, respectivamente. Quer dizer, então, existe uma influência do IMC, existe uma influência sexual e existe uma influência regional. Esses três parâmetros são interessantes. Então, aqui, a gente no Ponte Aérea não tem o compromisso de as verdades absolutas, porque nós não somos melhores que ninguém aqui. Mas o nosso compromisso é com a ciência. E, nesse sentido, a gente poderia, aqui no Ponte Aérea, recomendar o seguinte: se você for utilizar um valor antropométrico baseado em panturrilha, pense essas três questões: IMC, sexo e região. Então, tente olhar para os estudos no teu país ou no teu estado, porque o Brasil é um continente, cuidado com isso. Que sexo é o teu paciente? Masculino, feminino? E, finalmente, o IMC. Alguns valores de panturrilha já foram orientados segundo o IMC, então é muito importante. Por que isso, né? O IMC, principalmente. Porque a panturrilha ela tem muita influência pelo peso total do paciente. Então, um paciente que é muito obeso, o IMC acima de 30, a panturrilha é grande. Isso não quer dizer que aquela panturrilha grande que você está vendo vai ser acima de 31, quer dizer saúde. E uma outra coisa muito importante, pacientes com edema, né, Virgílio? Paciente com edema, como é que você vai ver a circunferência de panturrilha, né? Então, isso é muito complicado. Uma outra medida antropométrica muito comum, que a gente também utiliza, mas aqui já pensando, a gente está falando de nutrição, então vamos falar também de obesidade. É a questão da circunferência abdominal, né? Então, a circunferência abdominal, a gente tem aquela clássica referência validada pela OMS, né? Que a gente não deveria ultrapassar 102 centímetros em homens e 88 centímetros em mulheres. No entanto, a validação dessa medida para a população idosa ela é muito questionável. Né? Apesar da gente ainda usar muito maciçamente essas medidas, mas essas medidas elas são muito questionadas dentro da população idosa. Bom, e aí como que a gente sai desse conundrum aí? Né? Então, a gente tem várias diretrizes de IMC, circunferência de panturrilha, circunferência abdominal, a referência de variação de peso, né? A variação ponderal do paciente. Como que a gente pode sair? Bom, de novo, a gente pode voltar para as nossas escalas e critérios. Né? Então, aqui eu destaco dois. Tá? O primeiro destaque seria, de novo, o MNA, mas aí na sua versão completa. Né? Então, aqui ele tem uma atividade muito interessante, porque ele sairia da triagem que você usou lá para um rastreio, e aí aquele paciente positivo ou esse paciente que você fez antropometria, você fala, não, eu vou fazer MNA total nele. Então, o MNA total, ele vai
obviamente, do G até o R, então ele vai, obviamente, incorporar a triagem, que é do A ao F. E, basicamente, sem cansar o nosso querido ouvinte aí, basicamente, e ele vai ver, ele vai dar o Google, ele vai olhar, se ele já não conhece o MNA, ele vai perceber que, sinteticamente, os itens G a R, eles nada mais são do que referências sobre a dieta do paciente, sobre questões sociais, se ele come sozinho, onde ele come, quantos remédios que ele utiliza, vamos dizer assim, se ele utiliza mais que 3 remédios ou não, né? Basicamente, perímetros antropométricos, braquial, perímetro de perna, que é panturrilha, etc. Então, basicamente, então, esse paciente ele vai ter, então, vamos dizer assim, uma desnutrição se o seu MNA ele está menor que 17 pontos. E risco de nutrição se ele tem entre 17 e 23,5 pontos. Tá? Então, aí eu acho que é uma forma, de novo, de pragmatizar um assunto controverso, né, com referencial validado, que eu acho que é interessante. Eu falei que a gente ia falar de dois pontos. O segundo ponto que a gente teve que ponderar são os critérios Gleam. E aqui eu vou fazer uma autocrítica, né? Eu vou ser advogado do diabo. Recentemente, a gente publicou uma análise do Gleam para uma população idosa agudamente enferma, né? Isso está publicado, isso foi liderado pela Shirley Fernandes, orientado de novo, pela Sandra Ribeiro, que eu gosto muito, nutricionista, né, da USP, e isso está publicado na Clinical Nutrition. E um trabalho extremamente inteligente da Shirley, junto com o grupo de estudos COVID lá do HC, da USP. E o que a gente viu nesse estudo foi que os critérios Gleam têm uma boa validação para os idosos, né? Então, os critérios Gleam hoje são muito discutidos numa tentativa de uma harmonização do diagnóstico de desnutrição em idosos. O grupo Gleam ele vem sistematicamente tentando fomentar, né, uma homogeneização do diagnóstico de desnutrição. Eu convido o nosso ouvinte a ir atrás dos critérios Gleam, GLIM, são gratuitos, a gente tem páginas do grupo Gleam que eles podem dar essas definições, porque senão o nosso tempo aqui vai embora. Mas também uma outra abordagem mais moderna com relação à desnutrição. E, finalmente, eu acho que a gente deve pensar em uso de instrumental. E aqui eu destaco a bioimpedância, como aí eu quero voltar no ponto, né, que você falou. A bioimpedância é muito importante, porque a gente vai ter o índice de massa muscular esquelética, o índice de Baumgarten, né? Então, normalmente a gente utiliza menos que 7 para homens, menos que 5,5 para mulheres, para baixa massa muscular. A gente vai ter o controle do compartimento gorduroso, que a gente chama. E a gente tem outras coisas muito importantes, como, por exemplo, o coeficiente do metabolismo basal desse paciente, que é muito importante, principalmente se o paciente está com baixo apetite, se a gente vai incentivar a atividade física, para a gente controlar se o metabolismo está respondendo ou não. Então, acho que essas questões são muito interessantes, compartimento de água desse paciente, questões de hidratação. Novamente, lembrando que obesidade e edema interferem na bioimpedância. Em termos de laboratório, falando do diagnóstico de desnutrição, infelizmente, a gente tem várias limitações. Então, é interessante a gente ter um arsenal mínimo, por exemplo, a gente olhar a albumina, a gente olhar a pré-albumina, ferritina, alfa-1 glicoproteína ácida, transferrina, linfócito, porque linfopenia, né, indiretamente, né, está associada à desnutrição, colesterol total, triglicérides, o PCR, né, porque, poxa vida, a inflamação também faz parte até do GLIM em termos de definição da desnutrição. Mas tudo isso, Virgílio, é muito inespecífico, né? Infelizmente, a gente tem que ter esse diagnóstico complementar mesmo, né? Então, a questão da entrevista, do instrumental, da antropometria, do exame laboratorial, da bioimpedância, tudo isso amarra o diagnóstico de desnutrição. Não é fácil, pontos controversos, por isso que está aqui no Ponte Aérea. Eu acho que uma coisa interessante, só para lembrar também os ouvintes, né, tem uma publicação, acho que é do Zamboni, de 2013, que ele fala dos elementos corporais, né, das composições corporais.
falou da circunferência de abdômen, falou da circunferência de panturrilha, mas os compartimentos, quando a gente envelhece, a gente aumenta a gordura abdominal subcutânea. Quando a gente envelhece, a gente aumenta a gordura epicárdica perivascular. A gente aumenta a gordura inter e intramuscular. E a gente diminui a gordura subcutânea em membros inferiores. Então, assim, se a gente não tiver, ou não analisar, ou não verificar isso com muito carinho, com muito cuidado, baseado nisso que você acabou de apresentar, eu concordo totalmente. Essa complexidade, nessa miríade de informações, entendendo os pontos que nós utilizamos para a nossa realidade, se a gente não fizer isso, a gente incorre em erro. E, particularmente, eu gosto muito da pontuação da OPAS. Por quê? Porque se eu pego um indivíduo que já está com IMC de 18,5, ixi, lascou. Né? E quando ele chega lá em 22, 23, opa, já sinalizou alguma coisa, a gente já começa a mobilizar a equipe, orientar a alimentação, rastrear os motivos através ou pelos quais ele não está ou se alimentando ou perdendo peso, com cada um desses marcadores. E sempre, que a gente sempre fala em toda conversa, né, Ivan? É anamnese, é como o Claude Bernard dizia no passado, 70% do diagnóstico é anamnese, e assim, em cima disso, a gente segue identificando. Porque se eu faço um bom rastreio, se eu sei fazer um diagnóstico, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou abordar isso? Exatamente. E aí, eu acho que esse é o ponto final controverso e muito importante, que o nosso tratamento ainda ele é baseado em aumentar o rendimento metabólico, ou seja, atividade física. São princípios, né, que a gente vai falar aqui, porque se eu fosse falar de tratamento aqui, a gente, né, eu acho que ficaria, talvez é um tema, né, para o ponto de tratamento de desnutrição, né, orientações gerais mais específicas, assim, mas vamos falar em termos gerais. Eu acho que a gente tem que ponderar sempre em aumentar o nosso rendimento metabólico, que vai aumentar nosso apetite e a gente vai comer comida mesmo. A gente tem que comer comida, não suplemento, né? Então isso é importante. Orientação da dieta básica desse indivíduo. Então eu gosto muito de duas abordagens, né? Fazer um inventário nutricional e baseado nisso correção dessa orientação. Então você tem também estratégias pontuais, por exemplo, aqueles pratos que a gente desenha em 4 partes. Então, a gente tem uma parte da proteína, que normalmente é uma palma da mão do indivíduo. A outra parte, outro quarto do prato, é um componente calórico, por exemplo, um arroz, uma batata. O outro são legumes sortidos, bem coloridos, para a gente ter micronutrientes suficientes, não só fibra, né, e vitaminas. E o outro, verduras, né, cruas, né? E o que a gente poderia chamar de salada para o nosso paciente entender, que seria um componente mais rico de fibras para a saúde intestinal, complementa os micronutrientes, né? Eu acho que isso é o prato ideal. Na refeição ele poderia muito bem tomar um bom copo de água, né? Porque a gente tem que lembrar que o idoso, né, tem um risco muito alto de desidratação. Eu acho que isso é realmente importante. Algumas falácias que a gente tem que lembrar muito, né? Então não adianta dar qualquer suplemento, os suplementos são diferentes, a gente deveria ver o que ele precisa, né? Se ele precisa mais de proteína, mais de caloria, a gente deveria saber para escolher, né, melhor o nosso suplemento, primeira coisa. Segunda questão muito importante é que os suplementos, eles fadigam em curto prazo, eles são enjoativos, eles soltam o intestino muitas vezes, o indivíduo perde o prazer. E a gente talvez tenha que pensar em alimentos fortificados, por exemplo, iogurtes que tenha proteína suplementar, né, aminoácidos essenciais. E aqui a gente tem várias dúvidas, né, que são muito importantes. Por exemplo, quanto de aminoácidos essenciais a gente deveria dar? A bioquímica é simples, a gente já tem em termos nutricionais. Quanto que a gente tem que dar de cada um? Triptofano, leucina, isovalina, isoleucina, valina, etc. Bom, tirosina. Mas quanto que a gente dá para o paciente? Eu não sei, ninguém sabe, porque calcular isso é um absurdo, né? É muito difícil a gente dar. Então, posso dar BCAA, né? Aminoácidos biologicamente fundamentais, né? Altamente ativos? Pode, quanto? Não sei, ninguém sabe. Então, é uma questão muito, né, importante. Quanto de proteína eu dou? Bom, depende de quem está na sua frente. Então, vai sair de 0,85 a 1 grama por quilo de peso, por exemplo, do paciente robusto,
e vai até um e-mail, por exemplo, né, até mais até do que um e-mail, no paciente sarcopênico frágil, depende também da atividade física desse paciente. Mas ainda isso hoje é controverso, inclusive o uso, por exemplo, de leucina Uhum. como um potencial Realizador. Uhum. estimulador de síntese muscular, recuperação muscular. Uhum. Quanto de leucina? 6 gramas por dia, 3 gramas por dia? Não Uhum. sei. Isso é muito controverso. Alguns estudos fundamentais de nutrição, por exemplo, com reposição de BCAA, aumenta a inflamação. Quer dizer, Uhum. Uhum. peraí, mas eu Não estou tá. dando uma coisa boa, aumentando. Então, novamente, aqui a gente tem diversas controvérsias e que eu acho que boa prática de exercício físico e uma nutrição adequada via oral de alimentos, né, bom senso é muito importante. Se a gente orientar esse prato, se a gente orientar componentes, por exemplo, ricos em cálcio, frutas, né, em intervalos, a gente vai ter e cereais, grãos, a gente vai ter uma riqueza muito grande já do alimento. Uhum. Lembrando que aqueles pacientes desnutridos, idealmente, eles deveriam passar por uma consulta com um profissional nutricionista. Ponto. Então, aqui é muito importante, que eu sempre falo para os meus residentes em treinamento, eu sempre falo assim, olha, o legal da geriatria é que ela é uma ciência interprofissional. E interprofissional eu quero dizer o quê? Eu falo com o outro fala comigo, né? Não assim, ele faz uma coisa, eu faço outra. É Ó. importante essa conectividade. E é esse profissional que sabe muito mais do que a gente. E, obviamente, a gente vai dar um start, mas ele que vai esmiuçar. E o papel grande do nutricionista não é ficar dando complemento e suplemento, mas é orientar uma boa dieta adequada para aquela pessoa, para aqueles dentes, para aquela mandíbula, mastigação, para aquela disfagia quando ela acontece, para garantir a nutrição. Eu acho que é isso, está de bom tamanho. E lembrando que vitamina D, não adianta ficar dando vitamina D para todo mundo, porque não previne absolutamente nada, Uhum. né? Pouca coisa se conhece em termos de efetividade contra doenças, diria aqui osteoporose, mas o resto a gente tem muita dúvida. É É. isso aí. Eu acho que até o nosso avião está chegando. Pois é, eu acho que já deve estar taxiando aqui na ponte aérea. Mas uma coisa só para chamar a atenção, que eu acho que talvez vale a pena, dentro, claro, de todo esse escopo técnico, é a relação terapeuta-paciente. Porque o que eu vejo muito mais do que a bioimpedância, e, por exemplo, quando eu utilizo e eu vejo que tem lá, está baixo ou está acima, eu sempre comparo ele com ele mesmo, mas aquela imagem, aquele gráfico, quando eu mostro para ele que a panturrilha aumentou, quando eu mostro para ele que os constituintes corporais tornaram-se diferentes, isso em função da alimentação, isso pelo modelo transteórico de mudança, né, de Prochaska e de Clemente, isso aumenta a aderência ainda mais. Então, assim, se a gente está falando de um desnutrido que tem inúmeros motivos, vamos pensar num deprimido, por exemplo, quando a gente começa a tratar essa depressão, quando a gente começa a abordar ele de uma forma ampla e ele percebe que ele está melhorando, isso é um caminho muito legal. Eu observo muito isso nas nonagenárias ou nos nonagenários. Quando eu mostro para ele, ó, a bioimpedância está de tal forma, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ah, mas eu não vou fazer exercício, o exercício não é legal, eu vou me cansar, mas a aderência, à medida que a gente tem essa troca, né, o nosso efeito placebo de 30%, eu observo isso de forma muito interessante. Então, o escopo técnico e a abordagem dessa psique do envelhecimento, trazendo para ele dados. Eu pego aquela fotografiazinha, mostro para ele o quanto que ele melhorou, ou o quanto que ele tem que melhorar, então aquilo já dá uma mexida, uma balançada, e ele consegue visualizar. Mesma coisa quando a gente aperta o dinamômetro, ou seja, o exame físico inteiro, né, que a gente consegue verificar desse nosso paciente, né? Mas muito bom, Ivan, muito bom. Eu acho Muito boa conversa, Virgílio. eu acho que a gente conseguiu, né? Você trouxe aí para a gente esses dados, essas informações. Obviamente, tem um mundo de coisas a mais a gente discutir isso. Quem sabe a gente não abre um outro momento para a gente conversar. E eu acho que é Com isso. Você queria certeza. partilhar alguma coisa mais, algo que você acha mais relevante? Não? Não, na verdade, eu só queria lembrar os nossos, né, ouvintes que essa iniciativa é nossa, né, minha, tua, Andréa Paim, a gente tem o apoio, né, da Carla e do marketing, né, e realmente é uma iniciativa para troca de conhecimento, né, quem gosta, né, divulga a questão da iniciativa do Ponte Aérea, né, e dê sugestões, né, converse conosco nos canais, YouTube, Instagram, até para trocar ideias dos temas futuros, né, o que interessam vocês aí que nos acompanham, né, de forma
tão fiel, né? Várias pessoas, né, que se manifestam sempre quando encontram a Queridas, gente. né? Então, obrigado, né? Estamos chegando no final da segunda temporada, né? Então, nosso agradecimento e contamos com a participação de vocês, né? É isso. Obrigado. Maravilha. Obrigado a todos, então. Ivan, nos vemos no próximo voo. Com certeza. Um Grande abraço. abraço. Tchau, tchau. Até logo, gente.